Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Miguel Ángel Astúrias. Então, Miguel Ángel Astúrias foi um escritor e diplomata guatemalteco, nascido na cidade de Guatemala em 1899 e falecido em Madrid em 1974, que foi galardoado com o Prémio Lenin da Paz em 1965 e com o Prémio Nobel de Literatura em 1967. Miguel Ángel Astúrias Rosales nasceu em 19 de outubro de 1899, portanto, na viragem para o século XX, na cidade de Guatemala, filho de Ernesto Astúrias e Maria Rosales. Passou a sua infância na capital da Guatemala até que, em 1904, portanto com 5 anos de idade, a sua família se viu pressionada a mudar para o interior do país em função da oposição ao ditador Manuel Estrada Cabrera. E foi num pequeno povoado chamado Salamá que o Miguel Astúrias completou os seus estudos primários. Estudou depois no Instituto Nacional Central de Varonas, onde ele começou a ser muito ativo e a dar nas vistas em questões políticas, portanto, na tradição da sua família. No fim de concluir os estudos secundários, ele ingressou no curso de Medicina, que trocou depois, no ano de 1917, pelo de Direito, na Universidade de São Carlos, de Guatemala. Enquanto ele era estudante, Miguel Astúrias tomou parte ativa na insurreição contra o Estrada Cabrera, o tal ditador guatemalteco que havia complicado a vida à sua família, e foi um dos fundadores da Associação de Estudantes Unionistas e liderou movimentos a favor da reforma universitária. Formou-se no ano de 1923 com uma tese sobre o problema social do índio e, depois de terminar os estudos de Direito, ele fundou, juntamente com outros alunos, com outros colegas, a Universidade Popular da Guatemala, cujo objetivo era oferecer cursos a quem não podia dar-se ao luxo de frequentar a Universidade Pública, a Universidade Nacional. Ainda nesse ano de 1923, ele partiu para a Europa, pretendendo estudar economia política na Inglaterra. Mas só lá passou alguns meses em Londres, porque depois mudou-se para Paris. E aí iria ficar 10 anos. Matriculou-se na Sorbonne, portanto a famosa e respeitada Universidade de Paris, onde concluiu o curso de Antropologia no ano de 1928. Portanto, lá na Sorbonne, ele participou nas palestras sobre as religiões dos maias, dadas pelo professor Jorge Reynaud, de que ele se veio tornar um discípulo. Depois começou de acabar o curso, né? Começou a colaborar como correspondente em vários órgãos da imprensa sul-americana, em cuja qualidade ele pôde conhecer todos os países da Europa, também do Médio Oriente e ir ao Egito. Quando estudava lá na capital da França, descobriu as traduções francesas dos manuscritos dos maias. Ele desenvolveu um particular interesse por aquela cultura. Estudou a sociedade e a religião dos maias e traduziu para o castelhano o livro sagrado daquele povo, o Popol Vuh.
No ano de 1928, o Astúrias regressou durante muito pouco tempo à Guatemala e aí lecionou na Universidade Popular, a tal universidade que ele ajudou a fundar. E as suas palestras foram recolhidas num volume que foi intitulado La Arquitectura de la Vida Nueva e que saiu em 1928. Depois voltou para Paris e aí terminou de escrever as suas Leyendas de Guatemala, que está traduzida em português com o nome Lendas da Guatemala, que saiu em 1930. Este livro foi publicado em Madrid e depois foi traduzido para o francês por Francis de Miomandre. E lá o tradutor enviou a sua tradução para Paul Valéry. Paul Valéry, que era um poeta francês, e ele ficou muito impressionado com o livro e escreveu uma carta lá ao Miomandre e que ele depois usou como prefácio na edição seguinte, na edição de 1931, e que também depois está aqui reproduzida na edição portuguesa, não é? Na edição portuguesa. Esta obra se baseava, portanto, no mito lá do povo maia, e que está escrita assim num estilo poético, garantiu-lhe uma certa reputação, principalmente depois de ter sido galardoada com o prémio literário Sila Monsegur. Em 1933, o Astúrias regressou à Guatemala, né? E trabalhou como jornalista até 1942, altura em que ele passou a fazer parte do corpo diplomático. E a partir do ano de 1945, ele então ocupou o cargo de adido cultural, primeiro no México e depois na Argentina, mais tarde em Paris e em São Salvador. Em 1954, ele foi forçado a interromper a sua carreira diplomática devido às divergências políticas e foi exilado para a Argentina, que era o país natal da sua esposa, e ali permaneceu até 1962, quando foi reabilitado pelo novo governo da Guatemala e regressou ao país. Para além da carreira política e como diplomata, o Miguel Ángel Astúrias foi um grande escritor de língua espanhola e tornou-se reconhecido internacionalmente como escritor e intelectual. Como novelista e contista, a sua obra está enquadrada no estilo conhecido pelo realismo fantástico. Nas suas obras literárias, ele não se afastou dos seus temas prediletos e que ele defendia na política, não é? No seu trabalho, que era a mitologia indígena e os problemas da sua terra, do seu país, que envolviam as relações colonialistas. A sua produção foi sempre marcada pela crítica social e por inserir elementos políticos. As obras principais do Miguel Ángel Astúrias, sim, aquelas mais famosas, são O Senhor Presidente, Os Homens de Milho e a Trilogia da Banana, de que eu vou falar especialmente. Então, O Senhor Presidente está aqui traduzida em português, no título original El Senhor Presidente, e que tenho aqui a edição portuguesa, mas também tenho a edição brasileira, que eu adquiri primeiro, antes de saber que existia em Portugal, mas depois, quando soube que existia a portuguesa, comprei também. E por isso tenho as duas. Então, O Senhor Presidente, que saiu em 1946, foi escrito durante a estadia do Astúrias em Paris.
E é um romance que recria as perseguições do ditador Estrada Cabreira à sua família, descrevendo o mal social e a corrupção maligna a que um ditador insensível condena o seu povo. Devido às suas implicações políticas, o Astúrias não conseguiu trazer o livro quando regressou, no ano de 1933, como já vimos, à Guatemala, que nessa altura era governada pelo ditador Jorge Ubico. E por isso a versão original, em espanhol, não é, permaneceu inédita durante 13 anos. E a primeira edição só surgiu no México em 1946, na altura em que o Astúrias era lá, portanto, como vimos, adito cultural na embaixada. Depois, em 1947, ele mudou do México para a Argentina, né? Foi nomeado adito cultural lá na embaixada na Argentina, e enquanto esteve lá, em Buenos Aires, ele publicou um livro que se chamou Cien de Alondra, que em português poderia chamar Templo da Cotovia, que saiu em 1949 e que é uma antologia dos seus poemas que ele escreveu entre os anos de 1918 e de 1948. Depois, nesse ano de 1948, ele regressou ao país para ocupar um cargo ministerial. E no ano seguinte, em 1949, saiu aquela que realmente seria uma obra que é considerada por muitos realmente a sua obra-prima e que viria realmente a consagrá-lo, que é Os Homens de Milho, Hombres de Maíz. Os Homens de Milho, que saiu, portanto, em 1949, como já disse, foi considerada por muitos críticos e leitores como a sua obra-prima e descreve a rebelião de um grupo de índios que, tentando defender a sacralidade de uma montanha, é dizimado pelo exército. É uma novela típica do realismo mágico, em que o autor mistura a linguagem e o ritmo da sua prosa com a linguagem e o ritmo do povo que ele retrata. As suas crenças fantásticas, as suas antigas maneiras e costumes. E daí realmente nasce o título, Os Homens de Milho. Eu andei a tentar ler e li, consegui ler, sem muito ocorrer, este livro esta semana, e vejo que dos temas fundamentais neste livro é os maiceros. Isto não tem tradução em português, mas os maiceros, em espanhol, os produtores de milho, que é o maíz, né? Em espanhol, maíz, milho, em português. E então os maiceros eram esses produtores de milho intensivo, estrangeiros, sul-americanos, que se estabeleceram na Guatemala e começaram a deitar florestas abaixo para fazer grandes plantações de milho. E que o povo, portanto lá os índios, não é, tentaram combater e lutar contra eles, lançavam fogo às florestas para dizimar a floresta e plantar os milharais, mas depois os indígenas lançavam fogo aos seus milharais para impedir a sua produção. Porque o milho era para eles sagrado, porque foi a produção que os alimentou, que alimentou aquele povo durante centenas ou milhares de anos, não é? Era um cereal típico lá da zona dos maias. E então eles produziam o milho que necessitavam para si e para a sua família sobreviverem. Eles comiam o milho ainda fresco, não é? Roíam as maçarocas, no fim de curado moíam, faziam pão, faziam alimentos na cozinha, etc. O milho era a base da sua alimentação. Portanto, era um cereal sagrado.
sagrado. Até diziam, nessas tais traduções, tradições e costumes, dizia-se que o homem descendeu do milho, nasceu do milho, como está aqui. O homem nasceu do milho. E então para eles era um crime, um sacrilégio, usar o milho como negócio, né? Porque eles, grandes produtores, produziam o milho para exportar, para enriquecerem, e para eles era um crime, um dos maiores crimes, usar o milho como negócio e não como produto para a sua própria alimentação. Nas obras seguintes, o Astúrias continuou a desenvolver, assim, estes temas semelhantes a este. E é o caso das polémicas novelas que ficaram conhecidas pela La Trilogia de la República de la Banana, tanto que em português, a Trilogia da República da Banana, que é, portanto, uma trilogia composta por 3 livros, 3 romances, 2 dos quais estão traduzidos em Portugal. O primeiro, que se chama no original Viento Fuerte, e que em português se traduziu por Furacão, portanto, vento muito forte. O furacão, aliás, os furacões típicos lá da zona, não é? Ainda hoje. E então, o Furacão foi o primeiro livro. Diz que aqui, na sinopse, que a ação deste livro se poderia, deste e dos seguintes, se poderia desenrolar em qualquer uma das inúmeras plantações de bananas da América Latina. É um conflito tradicional nesta zona geográfica que a Astúrias nos descreve. A exploração económica contra a ânsia vital de justiça, ou seja, a relação entre os exploradores e os explorados. Portanto, está a ver, enquanto no outro falava no milho, aqui fala na banana. E é interessante que quando ainda hoje temos nós cá em Portugal aquela expressão isto é uma república das bananas, quando queremos referir-nos a um país mal governado, não é? Provavelmente estamos a inspirar-nos nesta obra do Ángel Astúrias, que era isto, a Guatemala e os outros países da América Latina eram umas repúblicas das bananas, onde os explorava intensivamente a produção de bananas, ainda hoje, para exportação. Portanto, o segundo volume da trilogia também está traduzido em português, como já disse, é O Papa Verde, que o nome é como era no original, é o Papa Verde, e que é a continuação da história. E o terceiro, que esse não, que eu saiba, não está traduzido em Portugal, e que é Los Ojos de los Enterrados, Os Olhos dos Enterrados. Esse saiu bastante mais tarde, só no ano de 1960. Pois, quando o governo do presidente Jacobo Arbenz Guzmán caiu no ano de 1954, o Astúrias teve que ir para o exílio, como já ali referi atrás, na Argentina, portanto, no tal que era a terra da sua esposa, e lá permaneceu até o ano de 1962, a altura em que então subiu ao poder o presidente Júlio Mendes Montenegro, esse progressista, e que permitiu que o Astúrias regressasse à Guatemala, mas no ano seguinte, portanto em 1963, ainda foi publicado lá na Argentina um livro que ele, entretanto, lá tinha escrito, que era o Mulata de Tal, que em português se chamaria, né, tradução, uma espécie de mulata, mas que não está traduzido em português, que eu saiba. E que é mais um livro que mistura lendas surrealistas dos índios e que fala de um camponês cuja ganância e luxúria o convertem a uma crença negra no poder material, do qual só há uma esperança para a salvação, que é o amor universal. Aqui há uma certa ligação entre os deuses maias e a religião cristã,
que, em certo aspecto, tinham algumas ligações com este amor universal, mas, pelo contrário, também muito em contra. E, portanto, é mais ou menos o tema que anda à volta deste livro. Pois, há mais dois livros editados em português e que merecem destaque, que também são obras importantes do Astúrias, que são esta, que é o Fim de Semana na Guatemala, que nos apresenta uma Guatemala dilacerada por um monopólio tão voraz como a United Fruit. A United Fruit, que era uma empresa americana, né? Portanto, uma Guatemala sujeita às pressões da política americana e à sua intervenção direta no país, que Astúrias arvora em bandeira da América Latina subdesenvolvida, explorada, mas sempre viva e sempre em transformação. Portanto, mais uma vez, aqui ele mistura aqui as suas opções políticas com as teorias, com os costumes e as tradições dos povos indígenas. Depois o último que eu queria referir e que está, portanto, traduzido em português, que é O Espelho de Lidassal. El Espejo de Lidassal, que saiu em 1967 e que diz aqui que o fantástico em Miguel Ángel Astúrias mergulha as suas raízes na realidade cotidiana do seu país natal. Essa Guatemala em que as crenças ancestrais, as superstições, a feitiçaria, os sortilégios se encontram tão presentes como a miséria e a beleza telúrica, a beleza da terra. Portanto, diz que são 7 contos, ternos e cruéis, alucinados e humorísticos, que oferecem um novo e expressivo exemplo da inesgotável riqueza verbal de um dos mestres, dos maiores, dos grandes mestres da literatura contemporânea. Portanto, como já lhe dizia, é um livro de contos e O Espelho de Lidassal é o primeiro desses contos e, portanto, dá o título ao livro. Ora, o Astúrias, embora assim com menos expressão dentro da sua obra, também escreveu algumas peças teatrais e até libretos para óperas. Portanto, o seu teatro é pouco conhecido, mas também ele está repleto de inconformismo e de crítica social. O que é relevante, sobretudo em peças como Chantage, portanto seria chantagem em português, e Dique Seco, o Dique Seco em português, que são as duas de 1964. Quanto os tais libretos de óperas, ele escreveu 2 libretos para o compositor José Castaneda, que se chamaram o Émulo Lipodón e o outro Imágenes de Nascimento. Portanto, imagens de nascimento. Portanto, os seus 2 libretos de ópera. No ano de 1966, como já lhe referi, ele foi premiado com o prémio Lenin da Paz e, nesse mesmo ano, ele foi nomeado embaixador da Guatemala em França. Então, deslocou-se para a França e lá viveu ali na França, na Espanha e tal, na Europa, até ao fim da vida. Depois, no ano de 1967, recebeu o Prémio Nobel de Literatura. E é por isso que eu estou a falar dele. O Prémio Nobel de Literatura foi-lhe atribuído pela sua vívida realização literária, profundamente enraizada nos traços e tradições nacionais dos povos indígenas da América Latina. Portanto, como veio e já referi a propósito das suas obras. O Miguel Ángel Astúrias faleceu no dia 9 de junho de 1974 na cidade de Madrid, em Espanha. E está enterrado no cemitério de Père Lachaise, em Paris.
Portanto, a cidade que, como já disse, onde ele viveu em jovem, primeiro, e depois, no final da vida, os últimos anos da sua vida como embaixador do seu país, Guatemala. Pronto, é o que tinha para vos dizer sobre o Astúrias, este grande autor de língua espanhola e um grande escritor do século XX. Espero que tenham gostado. E, se Deus quiser e tiver vida e saúde, cá estarei para a semana, mais uma vez, para vos falar sobre um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, porque assim serão sempre avisados quando eu puser um novo vídeo. Até à próxima!